Livro Rio do Desejo de Abra Taylor capítulo 13. Ellen resolveu ir à igreja do pobre diabo. Talvez ali encontrasse um pouco da paz de espírito que estava querendo tanto. A capela ficava no bairro da Cachoeirinha, e Ellen pediu para o chofer do táxi esperar enquanto ela entrava um pouco. Vestiu a capa de chuva, que sempre estava na bolsa, e correu pela tempestade que caía. Lá dentro, tirou a capa e ajoelhou-se, desejando conseguir chorar. A esposa de Luís, essa frase martelava em sua cabeça sem cessar. Tinha sido uma descoberta chocante. Como nunca pensara que ele pudesse ser casado? Só porque estava isolado do mundo, não queria dizer que não tinha laços. E a mulher dele estava esperando um filho. Não conversara sobre essas coisas com Luís. Imediatamente depois de Constância ter saído do quarto, ele se vestira em silêncio e descera. Ellen só queria sumir, ficar sozinha, e logo que Luís saiu, vestiu-se também e foi lá para baixo. Da escada ouviu vozes abafadas numa das salas. No hall de entrada estava só o decorador, tomando notas, e ele nem olhou quando Ellen passou. Saiu da casa quase correndo e nem olhou para trás, para ver se a estavam seguindo. Estava muito abalada e, no princípio, caminhou a esmo, sem saber direito onde ir, depois acabou voltando para o hotel. Luís telefonou várias vezes, mas ela não quis atender. Com medo de que ele resolvesse aparecer no hotel, Ellen resolveu tomar um táxi e ir até a igreja. Talvez ali conseguisse refletir sobre o que fizera. Como iria se perdoar? Se ao menos soubesse que Luís tinha mulher e que ela estava grávida. Deixará-se levar pelo desejo e esquecerá todos os seus princípios. Sentia-se envergonhada e desesperada. Devia ter imaginado, adivinhado, ou ao menos perguntado. Constância devia ser irmã de Diogo. Como fora concluir que era irmã de Luís? Teria sido para ver Constância que Luís fora ao Rio naquela ocasião, há 8 meses? A conclusão parecia óbvia, 8 meses depois ela estava grávida. O fato de Constância achar graça da infidelidade do marido não eliminava a culpa de Ellen. Adultério é adultério. Que palavra mais horrível! Outra vez estava se sentindo culpada, e agora ia viver com esse remorso para sempre, além da tristeza e do vazio de saber que não mais poderia se aninhar nos braços dele. Não o teria nunca mais e precisaria esquecê-lo. 10 minutos depois saiu da igreja, não podia deixar o táxi lá esperando indefinidamente. A chuva tinha passado e o céu estava de novo azul e límpido. Olhou em redor e nada do táxi. Mas como é que o chofer tinha ido embora sem receber a corrida? Estava tentando coordenar os pensamentos, quando sentiu que alguém segurava seu braço. Sabia que ia encontrá-la aqui. No hotel me disseram que você tinha saído de táxi. Por que foi embora hoje de manhã sem dizer nada? Ellen ficou gelada e seu coração quase parou. Será que não dá para você imaginar? Largue-me, Luís. Nós precisamos conversar, Ellen. Não há nada para se dizer. Por favor, eu não quero conversar. Então me ouça, pelo menos. Segurava-a com firmeza, conduzindo-a para o carro alugado. Há umas coisas que preciso lhe dizer, é muito importante. Foi por isso que vim até aqui e mandei seu táxi embora, depois que o chofer me descreveu você. Achei que precisávamos falar sobre coisas que não falamos ontem. Ellen parou e fitou-o com os olhos cheios de lágrimas. Como, por exemplo, o fato de você ter uma esposa e uma criança que vai nascer. Por favor, poupe-me essas revelações, Luís. Eu já descobri isso hoje de manhã e pronto. Aliás, descobri da pior maneira. Ele lhe largou o braço e sustentou aquele olhar de mágoa e fúria. Mas eu pensei que você já soubesse. Diogo e eu falamos de Constância na sua frente, eu me lembro bem. Ele me apresentou como cunhado. E quando fizemos amor, você me disse que sabia o que estava fazendo, que não tinha ilusões quanto ao nosso relacionamento. Nem me passou pela cabeça que você não soubesse. Ela sabia que era verdade, mas isso não diminuía sua angústia.
E isso justifica tudo para você? Está certo, eu admito que eu me atirei nos seus braços ontem, mas e aquele outro dia lá na reserva? Eu não fiz nada para provocar você. Foi você que começou e que pensou em trair sua esposa. Não vou negar isso, mas quero que saiba que eu só parei por escrúpulos em relação a você e não ao meu casamento. Depois de ouvir a história, você vai entender. Sei que está chateada agora, Ellen, mas garanto que isso vai passar quando eu lhe falar da minha mulher. Vamos até o meu carro. A gente vai para um lugar sossegado, para conversar com calma. Para você me convencer a continuar com essa relação ilícita? Para me abraçar, beijar e dizer que não há pecado porque há amor? Ah, meu Deus! Escondeu o rosto nas mãos, sentindo um aperto no coração. Luiz passou o braço pelos ombros dela e com a outra mão forçou-a a virar o rosto para encará-lo. Eu estaria mentindo se dissesse que não quero beijá-la e abraçá-la. Nada muda o que eu estou sentindo, mas não vou forçá-la a nada. Eu sei respeitar seus princípios. Ele pegou o adorno amazonense que estava em seu pescoço e colocou-o de novo no de Ellen. Talvez depois de ouvir o que tenho para dizer, você me dê de novo essa pedra, mas enquanto conversamos quero que ela fique com você. O choro reprimido fazia doer a garganta de Ellen. Não vou levar você para longe daqui, assim você se sente mais segura. Sei o que deve estar pensando de mim. Entre no carro, vou levá-la de volta para o hotel e, assim, poderemos conversar no caminho. Ela entrou, e Luiz foi dirigindo cautelosamente pelas ruas cheias de poças da chuva recente. Enquanto isso começou a falar, sem olhar para Ellen. É difícil para mim falar de meu casamento, talvez porque, tal como o seu, ele tenha começado com grandes promessas de felicidade. Embora tenha sido um casamento arranjado, eu não o recusei porque me apaixonei por Constância assim que a vi pela primeira vez. Minha esposa era muito jovem e ingênua quando nos casamos. Tinha acabado de sair do colégio de freiras e de completar 18 anos. A família dela era muito severa e ela não tinha tido outros namorados. Fez uma pausa e continuou. Eu também era muito jovem, tinha 26 anos e era recém-formado. Tivemos uma lua de mel romântica e maravilhosa, um mês na Europa. Depois aceitei trabalhar numa clínica no Rio, porque Constância tinha amigos e não queria sair da cidade. Para fazer a vontade dela, deixei de lado a pesquisa que eu queria fazer. Naquela época eu era capaz de ir até o céu buscar a lua, se ela me pedisse. Compramos uma casa fora da cidade e durante um mês vivemos como se a lua de mel fosse durar para sempre. Luiz falava sem trair emoções, mas mesmo assim era penoso ouvi-lo. Tivemos que voltar a Manaus quando meu pai morreu. Mas, logo depois do enterro, Constância quis ir embora para o Rio, e eu precisei ficar. Havia questões de família, coisas para se providenciar, o inventário, os negócios. Minha mãe também já não estava bem de saúde e não podia resolver tudo isso sozinha. Eu tive que ficar várias semanas aqui. Não estava gostando nada de ficar longe da minha mulher, mas não havia outra solução. Depois de 2 semanas eu resolvi ir até o Rio fazer uma surpresa à Constância. Cheguei lá à noite, mas a surpresa não foi nada agradável para nenhum de nós dois. Você pode imaginar por quê. Ellen não precisava de explicações para imaginar que ele encontrara a mulher nos braços de outro. Eu costumava me flagelar com 1000 perguntas depois do que houve. Que tipo de mulher era ela, afinal, que não podia ficar sem homem algumas semanas? Talvez se eu não tivesse ensinado a ela tantas coisas, talvez se não tivéssemos nos separado, onde é que eu havia errado? Naquela época eu não sabia que Constância sofria de uma doença que é como o alcoolismo ou o vício de drogas. Eu não conseguia esquecer o que acontecerá, é difícil para um homem, mas tentei perdoar. Ele fez uma pausa e continuou. Essa foi a primeira vez. Nem preciso lhe dizer que houve outras, muitas outras. Mesmo depois de eu ter voltado para o Rio e de estarmos juntos. No começo Constância chorava, prometia que não ia fazer mais, pedia perdão e acabava me levando para a cama.
Talvez fosse uma fraqueza minha, mas eu estava apaixonado. Levou algum tempo até que eu percebesse que nenhum homem conseguia satisfazê-la. Quando descobri que ela era doente, ninfomaníaca, fiquei com pena dela. Era uma compulsão, mas deixei de ter pena quando ela parou de mostrar remorso, abandonou quaisquer escrúpulos morais e até se afastou da religião. O orgulho começou a me impedir de dormir com ela, e, depois disso, ela não procurava nem mesmo ser discreta. Às vezes levava os homens para hotéis, mas às vezes trazia-os para casa, na frente das empregadas e tudo. Ele parou um pouco e ele impôs-se a pensar de quem seria o filho que Constância esperava. Um dia minha mulher chegou ao cúmulo de me dizer que eu deveria procurar outras mulheres, sugeriu um casamento aberto. Isso foi a gota d'água, o insulto final, o que me fez vir embora para o Amazonas. Assim, separei-me de Constância, depois de 6 meses de casamento. Então era por isso que ele desprezava tanto as mulheres, que era tão amargurado em relação a elas. Agora entendia o melhor. Coitado do Luiz, como devia ter sofrido. Pensei que pudesse viver sem mulheres, mas infelizmente não consegui. Eu ia sempre ao Rio e não me orgulho nada disso. Sabe, Ellen, apesar de tudo eu continuava a amar minha mulher, a desejá-la. Será que a amava ainda? Era bem possível, apesar do que Luiz lhe dissera na véspera. Sentindo-se morrer por dentro, Ellen continuou ouvindo. Nem percebeu que Luiz parara o carro a 2 quarteirões do hotel. Ele continuava a olhar fixo para frente, sem fitá-la. O arranjo era bastante conveniente para Constância. Eu em Manaus, ela no Rio. Claro que ela não queria se divorciar, afinal Quental é um sobrenome conhecido na sociedade. Temos algum dinheiro. E, além do mais, cada vez que eu ia ao Rio, ela me jurava amor, dizia que me amava muito, e, até hoje diz que isso ela nunca entregou a outro homem. Luiz fez uma pausa, como se estivesse lembrando aquele passado que amargurara sua vida. Porém, há uma hora em que o orgulho de um homem se rebela e ele se recusa a continuar bancando o bobo. Para mim aconteceu há 4 anos. Quando Brás casou com Ana, ele foi morar numa casinha que eu tenho, no fundo do terreno onde mora a Constância. Eu a avisei para não se meter com o rapaz, mas você pode imaginar o que aconteceu, não é? É. Isso explicava a tensão que sentirá no ar quando os dois se encontraram na reserva. Como é que Ana suportara a situação? Será que o amor a deixava tão cega? Ou será que não quisera ver? Então eu decidi ficar 3 anos sem ver Constância, para poder pedir separação legal sem ter que alegar motivos, segundo as nossas leis. Foi difícil, mas era necessário. Há 8 meses, fim desse prazo, eu voltei ao Rio e... Ele sentiu um calafrio. Será que ia falar do filho? Fui procurar Constância para pedir o divórcio. Ela chorou, suplicou, me abraçou, me tentou, mas eu fiquei firme. Pela primeira vez fui capaz de dizer não. Não foi fácil resistir, consegui. Eu sabia que teria de ficar no Rio algum tempo, para arranjar um advogado, e foi aí que resolvi ir para a casa de Diogo, conforme já lhe contei. Quando vi você lá, tomando banho de sol nua, pensei por instantes que fosse minha mulher, depois vi que não era e não consegui desviar o olhar. Fique olhando e desejando você. Luiz virou-se para Ellen, com um braço apoiado no volante e o outro no encosto do banco. Não foi por coincidência que vi você no restaurante. Eu fui atrás de propósito, senti a necessidade de vê-la. Pela primeira vez eu estava pensando em outra mulher que não a minha esposa. À noitinha eu voltei à casa de Diogo e fiquei parado lá dentro do meu carro, esperando você sair. Segui você até o restaurante, mas você estava com o outro sujeito. Ellen ouvia, cabisbaixa. Aí você foi procurar Constância. Fui. Sei que não tenho justificativa. A mulher que eu queria era você, e como não pude tê-la acabei usando Constância para me desabafar. Ellen nem ousava olhar para ele. Dormi com ela naquela noite, disse Luiz, sem emoção,
e acabei ficando 3 dias com ela. Voltei a falar do divórcio, mas ela desconversou e me tratou muito bem. Eu nem desconfiei de que ela estava usando uma nova tática e que tinha parado de tomar os anticoncepcionais. Apesar de termos tido relações, eu fui procurar um advogado e iniciei o processo de separação. Achei que não teria problemas, já que estávamos separados de fato há tanto tempo. Quando você chegou na reserva, eu estava esperando notícias do Rio, mas as que Diogo levou não foram nada boas. Ele não olhava para ele, mas sentia que ele a estava olhando. Foi ele que me levou uma carta dela, contando sobre gravidez. Ela já escrevera outras, insistindo para que eu fosse ao Rio, mas não dizia da gravidez e eu achei que ela queria que eu fosse por outros motivos. Enfim, todos os mistérios se explicavam. Ellen fechou olhos, agoniada. Nem. Parecia que só conhecia Luiz há uma semana. Diogo trouxe-me uma proposta dela, vir morar em Manaus e começar vida nova. Pelo bem da criança que vai nascer, eu aceitei. Luiz fez uma pausa, depois disse com voz calma, olhe para mim, Ellen. Ela obedeceu e viu no olhar dele um mar de emoções, dor, mágoa, remorso, desejo. Foi preciso achar você para que eu entendesse que não sinto mais nada por minha mulher, que há muito tempo deixei de amá-la, embora sentisse atração física. Para mim, há muito tempo que ela era apenas uma prostituta de luxo, que satisfazia minhas necessidades. Não diga uma coisa dessas, Luiz. Ela é sua esposa e está esperando um filho seu. Será que é meu mesmo? Bem, pode ser que seja. Constância nunca desejou filhos, só fez isso para me prender. De qualquer forma vou fazer o que for preciso para ela e para a criança, mas não devo mais a ela fidelidade matrimonial, amor ou qualquer coisa assim. Se eu quiser ter uma amante, eu terei. Ele puxou o trinco da porta. Não quero ouvir essa parte. Adeus, Luiz. Não. Ele estendeu a mão e agarrou o braço dela, tentando impedi-la de abrir a porta, puxando-a para si. Ele tentou se desvencilhar empurrando-o, mas a força dele era maior. Só conseguiu desviar o rosto para que ele não a beijasse na boca. Luiz, entretanto, beijou-a no pescoço. Quero que você seja minha amante, Ellen. Eu a amo muito. É só o que posso oferecer, mas prometo fazê-la feliz, eu juro. Não há nada de errado nisso, nós nos amamos, temos o direito, minha outra casa em Manaus será sua. Não, Luiz. Lutava contra ele e contra si própria. Você prometeu não forçar nada. E o que está me propondo é errado, muito errado. Você não pode me negar a felicidade, eu já fui privado dela por muito tempo. Não vou deixar que diga não. Pare, Luiz. E socou o peito dele com força. Você está me machucando. Você está fora de si. Ele ainda apertou os ombros dela com força, fazendo-a gritar de dor e depois largou-a bruscamente. Ellen percebeu que havia curiosos olhando-os, mas, sem se importar com eles, Luiz deu um murro no painel do carro. Talvez eu esteja louco mesmo, mas quem não estaria depois de tudo por que passei? E eu lhe contei as coisas por cima, sem detalhes. Pelo amor de Deus, Ellen, como você pode me censurar? Eu não posso aceitar isso, é demais. Não posso me perdoar pelo que fizemos. Estendeu a mão trêmula para o trinco. Não tente me impedir de ir embora e não me procure nunca mais. Dessa vez ele não fez nada para detê-la. Adeus, Luiz. Ela bateu a porta do carro e correu pela rua, como se estivesse fugindo do inferno. Ellen não sabia como encontrar forças para enfrentar os dias que se seguiram. Luiz telefonava-lhe insistentemente, esperava-a no saguão do hotel, seguia-a na rua, e era difícil para ela fingir indiferença e escapar dele, que não desistia de tentar fazê-la mudar de ideia. No dia de Ellen ir embora, ele estava lá para vê-la embarcar no Catalina. Ficou de longe, não falou com ela, mas olhava-a com insistência. Foi então que Ellen decidiu ir embora do Amazonas.
Assim que chegou na reserva foi conversar com T.Y. e Barney a respeito de suas intenções. Os dois não gostaram da ideia e puseram-se a reclamar. "Aposto como foi esse Luís", disse T.Y. "O que foi que ele lhe fez, Ellen?" "Nada, nada mesmo." "Não é verdade." Barney semicerrou os olhos. "Por que está com essa cara, então?" "Não tem nada a ver com Luís." "Eu mato esse cara!" esbravejou T.Y. Vendo que eles não iam acreditar, resolveu dizer parte da verdade. "Não houve nada demais, só que ele quer ter um caso comigo e eu não quero ceder. É por isso que preciso ir embora." "Por quê? Aconteceu alguma coisa?" disse T.Y. "Descobri que ele é casado, só isso. E a mulher dele está esperando uma criança." Fez-se um silêncio de espanto. "Ele me atrai, e eu tenho medo de ceder se ficar. Entendam, por favor." Os dois não disseram mais nada para convencê-la a não ir embora. Entenderam o estado de espírito da companheira de trabalho e respeitaram. Foi uma semana difícil de passar. As recordações dos momentos com Luís não a deixavam um só instante. Além disso, seu relacionamento com Bryce, agora que sabia de tudo, era penoso e constrangedor. Com Ana era mais fácil. A moça era simpática e estava pretendendo fazer até uma escola para as crianças charais, orientando Maria para que desse aulas, já que ela não falava a língua dos índios. Ellen voltou à aldeia Chará com os homens. Queria ver Maria de novo e esperava poder conversar com ela a sós. Hecate, dessa vez, permitiu que filmassem a cerimônia de troca de cumprimentos da chegada. "Lá no mato, tem uma árvore grande." "Não precisa explicar, eu sei onde é, conheço bem o lugar onde ela vai para ficar sozinha." Sem dizer mais nada, ele encerrou o assunto virando-se para os outros homens e conversando animadamente com eles. Ellen sentiu um aperto no coração ao ver que seus esforços tinham sido em vão. Talvez Luís tivesse razão, talvez fosse mesmo tarde demais. Porém, 10 minutos depois, ficou toda satisfeita ao ver a figura imponente de Cat afastando-se da aldeia, em direção à mata. Dessa vez a pedra da lenda amazonense daria sorte.